Olá, estamos aqui de volta, conversando com o vovô Feliciano, hoje a respeito muito de sua experiência ao tempo em que ele foi secretário de Segurança do Estado do Ceará. E o senhor viveu muitas situações difíceis, né, vô? Eu imagino o estresse, a dificuldade, a pressão, a cobrança, que é natural. E teve algum evento desse período no qual o senhor foi questionado a respeito de muitos presos estarem encarcerados nas dependências da Polícia Civil, quando o indivíduo era preso preventivamente ou preso a época, né, pelo chamada prisão por averiguação, eles eram encaminhados para o presídio? Como era isso nesse período? No meu tempo, o indivíduo só ficava em xadrez da polícia se ele fosse objeto de flagrante. Que o flagrante são 10 dias. Ele é entregue à Secretaria de Justiça e vai para o cárcere. Porque a Polícia Civil não é carcereira de ninguém. Nem recebe gratificação para ser carcereiro. Então, o xadrez que tinha lá, o general deixou xadrez que cabia 50 presos. Não tinha nenhum. Aí um repórter uma vez me pegou, um dia de tarde, ele e outro, numa rádio aqui. Estava na rádio eles metendo o cacete, dizendo que o secretário não queria nenhum preso no xadrez, que o xadrez estava tudo desocupado e a rua infestada de bandido. Eu disse, rapaz, mas isso é uma coisa engraçada. Esses camaradas são engraçados. Ao invés de ajudar o povo, informar com certeza, ou então se instruir para saber o que está dizendo, não sabe. Aí a celeuma foi tão grande, que houve um episódio muito chato. A gente recebeu uma convocação do Ministério da Justiça. Sim. Concitou todos os secretários de segurança do Brasil para Brasília, para ter uma reunião lá. E eu fui, eram 2 dias. E eu fui. Sim, vô. Aí o senhor foi para Brasília participar de uma reunião que foi convocada pelo ministro da Justiça com todos os secretários de segurança do país. E o que foi que aconteceu enquanto o senhor estava em Brasília? Aí mataram um policial civil. Eles levaram o corpo do policial civil para velar dentro da Secretaria de Segurança. E revoltou o discurso, aquela coisa. E o policial fica furibundo com bandido que mata policial. Aí estava aparecendo muito. E tinha um repórter do Canal 10 que não dava viagem perdida. E eu cheguei meio-dia no avião. Ele estava lá no aeroporto. Ele foi para lá com a equipe dele para entrevistar outra pessoa, mas a outra pessoa não tinha vindo nesse voo. Aí ele me viu. Como ele não dá viagem perdida, ele chegou e disse, secretário, o senhor sabe que na sua secretaria está uma carnificina? Estão matando bandido aí à torta e à direita porque mataram um policial civil. Que providência o senhor vai tomar? Esse meu amigo, eu primeiro vou tomar pé. Saber o que foi que houve, vou verificar e vou tomar as providências. Eu disse, mas foi um policial que foi morto, apareceram aí mais de 10 já mortos. Eu disse, rapaz, essa foi a minha frase que eu disse, que eu paguei caro por ela. Eu disse, meu amigo, um policial civil, ou um policial qualquer, sai de casa, deixa a mulher, os filhos, às vezes menores, e vai trabalhar. Mas eles sabem que ele pode voltar ou não.
que ele pode morrer no exercício do trabalho. Pode voltar no exercício do trabalho. Então, quando um policial desse morre, como esse morreu, assim, sentado em casa, isso não, ele não suporta. Ele disse, tem diferença para o senhor entre policial, entre as pessoas que morrem e a morte de um policial? Eu disse, olha, entre a morte de um policial e a morte de 10 bandidos, eu lamento profundamente a do policial. Eu disse isso. Para que eu disse? Não, e o pior, assim, né, que o senhor não disse que os que estavam morrendo não ia ser objeto de investigação, que não ia ser objeto de apuração, o senhor não estava sabendo nem do fato em si, não é? Não sabia. Apenas o senhor foi enfatizar a sua lamentação em relação ao assassinato do policial civil. Eu lamento profundamente a morte do policial civil. Isso quer dizer que o senhor prefere que 1000 bandidos morram em razão da morte de um policial. Eu disse, preferi não. Eu não prefiro a morte de ninguém. Você presta atenção à expressão que eu disse. Não mude o vernáculo. Compre um dicionário de português, que eu chamava, no meu tempo de estudante do liceu, de pai dos burros. Aí você vê o que significam as palavras. Mas o jornal, quando publicou que para o secretário, isso em manchete, Sim. Para o secretário de segurança prefere a morte de 10 bandidos à morte de... Aí é que tá. Aí é que tá, porque um negócio desse não vai ficar assim. Aí criou-se uma celeuma enorme. Como se o secretário tivesse respaldando um eventual extermínio que tivesse acontecendo na cidade. Justificando morte de bandido. Que eu não estava justificando nada, não queria nem bandido preso, quanto mais morto. Pois é. Aí o resultado. O coronel Adalto estava no exercício da governadoria, porque o governador estava viajando. Aí o coronel disse assim, ó, vamos marcar uma reunião da imprensa, você dá uma entre-sala que tem lá no palácio, muito grande, que é redonda mesmo. Aí concitou. Aí foi para lá a televisão, jornalista, rádio, tudo. O Adalto Bezerra disse, eu vou ficar assistindo, não vou falar nada. Isso está certo. Aí um repórter agressivo, não me lembro de que jornal era, ou de rádio, e disse, secretário, quer dizer que os xadrezes vão continuar desocupados? Vão. Xadrez vão continuar desocupados. Só fica lá os 10 dias do flagrante. Fora disso aí, é entrega à Secretaria de Justiça e ao presídio. Ele vai lá para o Olavo Oliveira, porque o lugar de preso é na carcerária. Aí o repórter pergunta, quer dizer que o senhor não vai combater os crimes de contravenção? Eu disse, está aí uma coisa que eu não vou fazer. O senhor quer dizer que o senhor confessa? Confessa. Tu é instruído mesmo, tu é jornalista. Instruído? Tu és instruído. E tu sabe o que é contravenção penal e sabe o que é crime. Tu sabe que as penas do crime são... A pena do crime são multa, detenção e reclusão. E a contravenção, que é uma infração mais leve, a pena é multa ou prisão. Mas toda prisão é fiançável. Se você pagar fiança, não vai recolhido. Agora, tu tem que aprender a saber a diferença entre crime e contravenção. Agora, combater o crime de contravenção, isso aí eu ainda não vi escrito. Pode até ser que apareça alguma lei penal dizendo crime de contravenção.
Rapaz, sabe qual foi o resultado? Ah. Ninguém teve coragem mais de perguntar nada. Nada de perguntar. Encerrou aí. A Quando eu coletiva. saio, aí eu vejo uma moça de uma televisão, que eu não sei qual era, não me lembro mais. Eu disse, secretário, o senhor se lembra que o senhor deu uma entrevista lá no aeroporto e disse que entre a morte de um policial e a de 10 bandidos, o senhor preferia a morte dos bandidos? Eu disse, eu acho que a jovem não está com as oiças muito boas, mas deve conhecer o vernáculo português. É a língua que você fala, não é? Para mim, se você abrir o dicionário, preferir significa optar, escolher, desejar. Lamentar significa ter pena, condoer-se, comiserar-se. Eu disse que lamentava a morte do policial. Mas eu me arrependi disso que eu disse. Pela confusão que vocês fizeram, me arrependi profundamente. Eu disse, quer dizer, como é que o senhor diria hoje? Eu disse, hoje eu diria que entre a morte de um policial e a de 1000 bandidos, eu continuo lamentando a do policial. Tudo bem. Foi a última pergunta que se fez na minha vida sobre esse episódio. Encerrou o assunto, né? É. Ivo, quando o senhor esteve em Brasília, na época da secretaria, quando o senhor esteve lá no Ministério da Justiça, o senhor encontrou lá o Departamento Específico de Segurança Pública? Criatura, eu levei vários planos. Me disseram que o governo tinha um plano de financiar a fundo perdido. Quer dizer, que você levava os seus projetos ou para construir delegacia, ou para comprar carro, ou para comprar arma. Eu queria comprar carro, porque aqui não tinha carro nenhum. Aqui tinha o carro de rebocar, era uma rural velha, antiquíssima. Quando você punha o carro de rebocar, ela levantava à frente. Vixe. Eu disse, não é possível uma coisa dessa. Aí eu preparei e levei com tudo debaixo do braço. Entrei lá no ministério, era o ministro Ibrahim Abiakel. Para pedir a verba para comprar o carro. Levando o demonstrativo e tudo. Eu achava que todo carro devia ser fabricado e entregue à polícia para poder testar o original. Se ele aguentar o pé da polícia, então o carro pode ser lançado no mercado. Aí eu andei de porta em porta procurando onde é que tinha segurança pública. Isso era antes da Constituição de 88. Aí eu acabei chegando à sala da secretária do ministro, que era uma doutora, acho que, salvo engano, Mércia. Ela leu o meu projeto, as minhas coisas que eu queria, aí me levou falar com o ministro. Eu disse, seu ministro, Vossa Excelência vai me perdoar, mas andei em todos os seus departamentos aqui no seu ministério e não encontrei a palavra segurança pública. Ele disse, o senhor não acha nem aqui, nem na Constituição, que lá também não tem. E não tinha mesmo, não. Ele disse, que coisa para fazer vergonha. Um país desse que tem uma Constituição democrática, não tem uma palavra sobre segurança pública, que é o direito à vida que o Estado dá. Desde o Beccaria, Cesare Beccaria, que escreveu dos delitos e das penas. Ele se revoltou contra a execução capital que os reis faziam. Porque se o Estado não dá a vida a ninguém, ele não pode tirar a vida de ninguém. Um americano inventou cadeira elétrica, como a França inventou a guilhotina. E na Inglaterra, que ainda tem a forca
até para criança. Ah, Maria. E a forca, até a Rainha Elizabeth II, era na entrada do presídio Newcastle. Era enforcado na entrada. E alguém foi enforcado nas imediações do tempo em que ela assumiu. E ela disse: enquanto eu for rainha, não se executa ninguém aqui. Mas a pena nunca foi revogada. Nunca foi a pena de morte na Inglaterra. Isso aí num mundo que se diz civilizado, né? Pois é. Nunca foi revogada. Então, essas coisas eu aprendi muito lá e sofri muito por conta disso. Mas conseguiu a verba para comprar os carros? Recebi. Ah. E a última remessa de carro, quem recebeu já foi o governador Tasso Gereissati. A fundo perdido. E eu fazia a prestação de conta, tintim por tintim. E o saldo, eu ainda acreditava na conta do Banco do Brasil, do Ministério da Justiça, e levava para a doutora Messia conferir. Eu disse: o senhor está devolvendo o saldo, sobraram 5 mil cruzeiros. Estou devolvendo. Legal. Porque eu não. Você brincar com o serviço público é um negócio meio perigoso. E com dinheiro público, perigoso. Mais ainda. É porque dá peculato. Pecus vem do latim. Pecus vem do latim, significa rebanho. Quer dizer que pecus é a fazenda. Sim. Peculato quer dizer crime contra a fazenda. Pecuária também, Pecuária. né? Legal. Pois é. Ei, vô. E teve também uma celeuma na época da secretaria que o senhor adquiriu uns revólveres com apenas 5 tiros no tambor, quando o normal eram 6. Era. Que a polícia não gostou disso, não foi verdade? Foi. Como foi isso? Esse revólver foi licitado e foi apresentado pela Ross. Era uma fábrica de revólver de Rio Grande do Sul. Lá tinha a Ross, tinha a Taurus e tinha a Boito. E aí o nome desse revólver é um revólver com uma boa empunhadura e era chamado Police Pocket. Bolso 5 da tiros. polícia. Então, o bandido, quando ele está tocaiando ou em tiroteio com polícia, ele conta quantos tiros a polícia dá. Quando o revólver da polícia, nesse tempo só tinha 38, não tinha pistola de 9mm, quando a polícia dava o 6º tiro, como aconteceu com o delegado de polícia, lá em Salgueiro. Sim. Um delegado nosso. Ele deu o 6º tiro. Aí o bandido saiu de trás de uma fileira de palmeiras. Vai lá, não atravessa a palmeira, porque a palmeira é uma árvore fiapenta, né? Que não passa bala. Aí o bandido saiu e disse: doutorzinho, chegou a hora do senhor viajar. Você já tirou a 6ª bala, só que o delegado tinha aberto o tambor, sacudiu a bala fora, botou mais 5 dentro. Aí, pá, mandou ele pro inferno. E disse: você chega lá primeiro. Porque, na verdade, a 6ª bala é o primeiro tiro do tambor renovado. E ele ainda estava com 4 dentro. Porque engana a contagem do adversário. É por isso que o revólver é próprio para a polícia. Aí houve um delegado, eu tinha um comissário que trabalhava com armas, o comissário Pacheco. Era um cidadão ramaduro, o policial correto, rapaz. Correto. Ele e o Magípcio fazia estatística para mim minuciosa. Mas o comissário chegou e o delegado devolveu o revólver. Tinha um delegado novo. Tinha recebido um Police Pocket, que eu comprei tantas armas quanto fosse o delegado. Ele devolveu o revólver, dizendo que aquele revólver
era imprestável, não servia, porque um revólver de 5 tiros não serve. Quer dizer, um ser despreparado para ser delegado de polícia. Aí o comissário chegou e disse: doutor, esse delegado devolveu o revólver, que o revólver era imprestável. Doutor, o revólver está excelente, apenas está cheio de areia de praia. E se ele foi farrear com o revólver, e caiu o revólver ele bêbado na areia da praia, está cheio de areia de praia. Eu disse: o senhor faça a descrição disso e me comunique. Ele me comunicou, eu mandei instaurar um inquérito administrativo contra ele, mandei recolher a arma dele, proibi dele ter outra arma e mandei descontar o valor da arma que ele danificou na folha de pagamento dele. Para servir de exemplo para os outros, para mostrar que ali eu não estava brincando, nem tinha distribuído brinquedo para ninguém, não. Ali comigo, eu nunca fui carranci. Você acredita? Que eu julguei uma infinitude de inquérito administrativo. Nunca apliquei o máximo da pena a ninguém. Lá no regulamento deles, tinha uma pena chamada de verdade sabida. Sim. A pena de verdade sabida, quando alguém reclamava de um policial civil, ele pegava o inquérito e alegava na defesa dele uma verdade sabida. Confessava que tinha cometido o crime. Uma infração administrativa, né? Hein? Uma infração administrativa. Infração administrativa. É uma infração administrativa de só menos importância. Sim. É tanto que ele alegava a verdade sabida. Na verdade sabida, a pena que é prevista é 15 dias. Mas os 15 dias não são descontados do salário dele. Sei. Então era um estímulo para um indivíduo confessar, não controvertia, ficava lá registrado, mas ao mesmo tempo facilitava a vida gerencial da administração. E era uma opção do investigado, né, do sindicato. E era ele que pedia. Isso aí aconteceu em mil vezes. Houve um que foi buscar um bandido perigoso, um assaltante perigoso, na Praia do Futuro. E quando ele chegou lá, nesse tempo a polícia trabalhava com jipe. Eu, o policial, o motorista, ele vinha atrás, algemado. Aí faz... Ele, gripado, arrastou um catarro danado e disse: tá aqui pra você, seu policial. Tchuf! Cuspiu. Um catarro na cara do policial. Fala-me, Nossa Senhora. Rapaz, ele policial educado, disse: meu amigo, o último sujeito que cuspiu na minha cara já virou osso há muito tempo. Pegou o para-choque daqui, tchuf, na cabeça do bandido, que esfarelou. Rapaz, encheu o carro de miolo. Quando acabou, abriu a porta do jipe, sacudiu ele na areia. Esse daí eu não vou nem levar. Era um homem perigoso. Eu tinha, inclusive, medo dele. Aí, mandei abrir o inquérito, que é obrigado, e estava pensando que era bem capaz, e ele já tinha quase 30 anos de serviço. Eu disse: esse cara aí vai acabar sendo demitido, o governador demite. Aí o resultado, ele levou um tempo, levou mais de um ano esse inquérito rolando. Eu dei a ele 90 dias de suspensão. Podia ter optado pela demissão, né? Sim. A bem de serviço público. Sim. O criminoso tinha matado um funcionário de um banco importante, esperou o sujeito na calçada. Era um latrocida, né? Era um indivíduo extremamente perigoso, que morreu. O que morreu. Aí, dei a ele 90 dias de suspensão, mandando ele recolher a identidade policial, mandando ele recolher a arma e proibindo ele
de andar na polícia, ficar em casa. Não, e isso, assim, para deixar bem claro, foi só a questão administrativa do indivíduo, né? A questão judicial dele é outra outro coisa. capítulo. É outro capítulo que não é com o secretário. Não Só é estava comigo. apenas gerenciando os servidores da sua secretaria. Só o inquérito administrativo. O inquérito policial, isso é lá com ele. Mas ele não perdeu o emprego, né? Sim. Aí quando é um dia, 6 horas, o secretário lá fora diz assim, doutor, quem está aí, o senhor sabe quem é? Eu disse, não sei. Aí ele disse, é fulano de Tavzanzói. Eu não gostei, rapaz, fiquei com medo. Porque sabia que era um policial brabo, né? Não, ele era dedo mole mesmo. Aí lá vem ele, rapaz, entrou. Eu disse, é o jeito, rapaz, eu disse, rapaz, eu vou morrer. Eu já de paletó para ir embora. Aham. Eu disse, rapaz, eu vou morrer de graça aqui nessa desgraça dessa secretaria. Aí lá vem o cara, com as mãos para trás. O policial só fala com a gente com as pernas abertas e com as mãos para trás. Eu disse, é onde ele tem um revólver, né? Sim. No bolso, ou no bolso da calça ou no cinturão. Aí ele entrou e disse, doutor, eu saí agora do gabinete do delegado geral, deixei meu revólver lá, minha carteira de policial. Estou certo que o seu Zé Alberto já botou meu nome na folha de pagamento, que eu vou passar 3 meses sem receber dinheiro. Mas eu vim aqui só agradecer o senhor. Porque eu fui insultado mesmo por aquele cara. E eu merecia ter sido fora. E o senhor evitou que a minha mulher e meus filhos ficassem sem comida. E eu não pudesse pagar o aluguel deles. Eu vim agradecer o senhor em nome dela e dos meus filhos. Legal. Aí eu, rapaz, Você aliviou, né? Porque achava que ia ser um encontro tenso, né? Não, de eu uma satisfação. pensei que ele podia atirar em mim. Mas aí o senhor, com esse poder de decisão, né? O senhor nunca aplicou a pena de demissão em ninguém. Nunca em ninguém. Apliquei uma pena em ninguém. Mas fale aí daquela moça que é servidora da justiça, que tinha um ranço com o senhor, ponto da verdade sabida. Ela veio trabalhar aqui numa vara. E tudo que era meu era atrapalhado. Tudo que era meu era atrapalhado. E eu achei a juíza, até uma pessoa, não sei de onde foi que a juíza deu com aquele diabo. Aí eu disse, aí criatura, o que tu tem comigo? Que é todo tempo atravessada. Eu disse, só sabe que o senhor me puniu quando eu estava na Secretaria de Segurança? Eu disse, eu puni você, você mereceu. Qual foi a pena? Eu disse, 15 dias. Então foi verdade sabida. Não foi você que pediu? Se eu pedia a você, eu atendia a pedido. Mas tinha uma coisa engraçada, que quando eu, nessa última remessa de carro que eu comprei, mandei fazer um ônibus para carregar 40 bandidos, 20 sentados de um lado, 20 do outro, que era para fazer blitz. Sei. Só houve blitz enquanto eu fui secretário de segurança. Depois nunca mais houve blitz. Em governo nenhum não houve blitz. Aí foi inaugurado o Coração de Mãe, eles deram o apelido. Sempre cabe mais um. E o motorista, 2 policiais na frente e atrás, e tinha 2 policiais sentados de um lado e depois no outro. E daqui para dentro era um xadrez. Isso passava, o carro parava no lugar e eles desciam nos carros pequenos só pegando bandido, pegando arma, pegando caçado, gente com prisão preventiva, condenado. Foragido. Aí apareceu um gaiato e tinha visto o carro novo, né? Bonito. E disse, e que carro é esse? Eu posso entrar? Isso pode. Aí a delegada, que era delegada, era espírito de porco. Porque ela fazia gozação com os caras. Mas ela era dura, não brincava em serviço. Eu disse, o que tu quer aí? Disse, doutora, a senhora deixa eu entrar aqui para eu ver? Eu disse, pode entrar. Aí ela entrou, o policial foi e fechou a porta. Aí ele ficou lá dentro, a noite todinha, a madrugada. Aí quando chega à secretaria, ele vai descendo, o comissário vai dizendo
e vai dizendo qual é o artigo que você está envolvido. Ah. Aí chegou ele disse, não, eu sou bandido não, cometi crime nenhum não. Aí o comissário disse, doutor, ele está dizendo aqui que não é criminoso não, que não cometeu crime nenhum não, então só para ver o carro. Aí, mas qual o motivo da prisão? Disse, bote, a pedido. A pedido. Aí ficou escrito, preso a pedido. Ai, ai. Coisa engraçada. As experiências do Dr. José Feliciano de Carvalho ao tempo da Secretaria Pública de Segurança do Estado do Ceará. Com essa história engraçada, a gente encerra o nosso encontro, vô, e agradece muito a presença de vocês. É um privilégio e uma honra contar com a honra de ter vocês aqui conosco, acompanhando essas nossas conversas, que são muito legais, e para mim, como neto, é um presente de Deus poder estar aqui. Um grande abraço, fiquem sempre com Deus.